Boa noite, minhas águias. Vamos entrando aí, gente, aproveitar para vocês estarem mandando aí essa live, pelo menos para uns 10 contatos que vocês conhecem que são empresários, tá? Essa live, gente, é divisor de águas, foi na minha vida como empresário, certo? Porque para mim, cultura, quem fortalece sua cultura empresarial, quem leva isso fortemente para a vida do empresário, para a sua vida como empreendedor, pode ter certeza que é divisor de águas para vocês, certo? Então, vamos lá, gente. Vou dar 5 minutinhos para o pessoal ir entrando. Vamos mandar essa live aí, gente, para no mínimo 10 contatos que vocês têm e vocês sabem que é empresários e precisa estar aqui nessa live, gente, tá? Não deixem de enviar. Mandando aqui o aviãozinho pra geral. E deixa eu contar uma pra vocês, turma. Por incrível que pareça, fui convidado hoje à tarde para me dar uma aula na mentoria da nossa amiga Catarina Amaral. Foi justamente para falar sobre cultura, gente. E cada vez mais está fortemente esse assunto para os pequenos empresários, porque muitos deles achavam que cultura é só para quem tem uma grande organização. E não é, turma. E não é. Então vamos lá, turma. Vamos mandar aí para no mínimo 10 empresários, tá? Gente, a live tá... Tô encaminhando aqui o aviãozinho, certo? Vamos lá, gente. Nos ajudem. Mandem aí a live para no mínimo 10 empresários que estão aí na lista de contatos de vocês, tá? Vamos dar 5 minutos para poder o pessoal ir chegando e começaremos aqui a falar justamente as 7 etapas que eu implantei no meu negócio para fortalecer cada vez mais a cultura organizacional. E pode ter certeza, antes de qualquer estratégia, tenham um olhar diferenciado para a cultura de vocês. Não adianta nenhuma estratégia se vocês não têm uma cultura bem estabelecida. Deixa eu ver aqui quem é que já está aqui na live. Vamos lá, turma. Boa noite, né, turma? Mandem o aviãozinho para geral. Estão me escutando bem, turma? Mandem aí um alô aí. Me falem aí se estão me escutando bem. Minha amiga Yasmin, grande parceira, gente da melhor qualidade. Vamos lá, gente. Vamos mandar o aviãozinho para no mínimo 10 contatos de vocês. Claro que vocês sabem quem de fato está empreendendo, quem está começando sua organização, que faz sentido estar escutando isso aqui hoje. Pode ter certeza, foi um divisor de águas na minha vida como empresário e pode ter certeza que pode ajudar vários outros empresários, tá? Me digam aí se vocês estão escutando direito, gente. Manda aqui uma águia. Está bom o áudio, Giovanni Júnior. Meu brother Giovanni. É um cara da melhor qualidade.
meu compadre, completando ano hoje, já me cobrou. Daqui a pouco, viu, meu irmão? Só me diga o local. O resto é por sua conta. Minha amiga e sucesso do cliente, Lindaci. Meu amigo Orstone. Vamos lá, né, turma? Falar sobre cultura é um tema que eu gosto muito, porque, gente, é um tema que, de fato, tem mudado o jogo pra gente como empresário, né? Por quê? Principalmente quem é da área contábil, que sai de faculdade, que não vê gestão, e principalmente trabalhar com pessoas, para o contador em si, eu acho que é um dos maiores desafios que se tem, né? Então, eu passei por isso, foi uma dor que eu tive uma sociedade onde eu rompi, tive que começar um projeto do zero, só que eu achava que ia ser mais um projeto, que eu ia alcançar o objetivo que eu queria com o novo projeto, sem de fato olhar para a cultura, para a gestão em si do negócio, entendeu? Para tratar meu escritório como uma empresa de fato. Então, foi esse olhar que eu tive clínico, claro. Eu aprendi na dor, tive que fazer investimentos, tive que conhecer o que o pessoal estava fazendo lá fora que estava dando muito certo. E claro, tive que quebrar muitas crenças que eu tinha relacionadas a isso. E foi isso que me fez crescer, entendeu? E foi isso que fez com que nosso negócio crescesse. Só que o empresário, principalmente o empresário de pequenas organizações, ele acha que cultura, que é o que nós vamos falar aqui hoje, cultura empresarial, é só para quando a pessoa está grande, quando o negócio já está num patamar que, assim, que fatura bem, que já está bem no mercado, que já está bem posicionado, mas pior que não é. Cultura é justamente para você, pequeno empresário, que está começando um negócio. Por quê? Quando eu estou começando um negócio, que eu começo de fato saber onde eu quero chegar, saber quais são os valores que eu quero naquele negócio bem estabelecido, saber qual tipo de cultura que eu quero, se é uma cultura de crescimento, se é uma cultura que se tem alegria naquele ambiente, entendeu? É mais fácil de eu implantar isso no início do que eu ter 100 colaboradores. Porque mexe muito com a mentalidade dos colaboradores. Mexe muito. Quando você já está nesse patamar, para você mudar a cultura, é um jogo muito doloroso. Por quê, Samuel? Porque a gente trabalha com pessoas. Então, pessoas têm crenças, pessoas têm muita limitação que acaba impactando nos resultados, na cultura. Entendeu? E aí eu pergunto a você aqui, que é empresário, que está nessa live. Você tem cultura ou não tem cultura? Me respondam aqui, gente. Coloquem assim, eu não tenho cultura, se você acha que não tem cultura. E coloca assim, eu tenho cultura, se você acha que tem cultura. Me respondam aqui, gente. Vamos lá. Minha cliente estouro, doutora Emanuela. Pergunta forte. Realmente, pergunta forte, Emanuela. E você sabe porque a gente bate muito forte hoje na gestão da clínica, né? Você como cliente, é uma cliente que a gente está atuando hoje na gestão, a gente está estruturando isso lá hoje. Andressa colocou aqui, não tem cultura. Quem mais, gente, acha que não tem cultura? Me digam. Quem é empresário que está aqui que diz, eu não tenho cultura, certo? Vamos lá. Mais algum empresário? Deixa eu falar uma coisa para você que é pequeno empresário, tá? Que é uma coisa muito importante. Por incrível que pareça, independente do estágio da sua empresa, certo? Você tem cultura. Como assim, Samuel? Eu tenho cultura? Sim. A cultura, gente, muitas vezes é o seguinte, independente, você tem cultura. Ou ela é estabelecida no negócio, ou ela é fortalecida no negócio pelo líder, pelo dono, ou ela é implantada pelos colaboradores.
E aí é onde está o jogo do negócio, gente. Porque cultura, ela é top-down. É de cima para baixo, é da liderança para os liderados. Se você deixa com que seus colaboradores implantem cultura, a cultura é dos colaboradores. É da forma como eles pensam e da forma como eles acham que o negócio tem que funcionar. Entendeu? Então não ache que não tem cultura. Andressa, você tem cultura. O que você precisa fazer hoje é sentar, entender. Poxa, até hoje eu negligenciei a cultura da minha organização. O que é que eu quero para a minha organização? Onde é que eu quero que essa organização chegue? Entendeu? Então é muito forte isso, tá? Daniel Palmas, um abraço, Samuel, você é fera demais. Um abraço, meu irmão, tamo junto. Um abração, Daniel. E o que é que acontece, gente? Eu trouxe aqui 7 passos que eu percorri para fortalecer minha cultura. E vou dizer também, Andressa, para você uma situação. Fica tranquila, tá? Porque antes eu não entendia, não sabia nem que existia cultura. Imagine qual era a minha cultura. Isso é realidade, entendeu? Quando eu comecei eu não sabia nem que existia cultura. Imagine se eu tinha cultura. Então, muitas vezes, por falta de orientação e conhecimento, a gente peca na gestão, tá? E o que é que acontece? Cultura funciona como um pilar organizacional na empresa? Com certeza. Cultura é o seguinte, gente. Antes de qualquer estratégia, tem que se ter uma base sólida. E a base sólida é a cultura da sua organização. Entendeu? É a cultura que vai movimentar para onde sua organização vai. É a cultura que vai fazer com que seus colaboradores acreditem ou não naquele objetivo que quer alcançar. Não adianta nenhuma estratégia estabelecida se os colaboradores não acreditar que é possível. Por isso que Peter Drucker, ele diz o seguinte: cultura engole qualquer estratégia no café da manhã. E é verdade, gente. É uma frase dele que é fortemente e é verdade. Entendeu? Então o que é que eu digo para vocês? Eu vou estar passando para vocês 7 etapas que eu passei para poder fortalecer nossa cultura. Porque a cultura, minha cultura no início da história, era estabelecida pelos colaboradores. Por incrível que pareça. E eu sofri muito lá no início. A ponto de uma vez só ter que demitir 7 colaboradores de uma vez. Quando eu entendi o jogo de verdade. Entendi que a cultura, ela atrai ou repele pessoas. Entendeu? Que querem estar no mesmo propósito, no mesmo objetivo que vocês, aonde vocês querem chegar, tá? E qual é a primeira etapa, gente? Existe a ferramenta do MVV, que é o seguinte: toda organização que eu chego, toda, gente, toda, eu não vou dizer todas, mas assim, vamos botar 95% dos pequenos empresários, porque nosso foco aqui é para pequenos e médios empresários, gente, certo? Que é quem mais sofre no início para poder chegar no objetivo fim. Então, a maioria das consultorias que nós entregamos não tem o MVV. O que é isso, Samuel? Missão, visão e valores. E ainda vou mais fundo, tá? Se isso está acontecendo com você, empresário, comece a refletir. Às vezes até tem, mas é uma missão, visão e valores de site. Ou então de quadro. Tá lá bonito o quadro, mas vivenciar isso ali que é bom nada. Tá entendendo? Não adianta, gente. Não adianta criar missão, visão e valores e ser só um programa de marketing. Colocar no quadro. Não adianta criar missão, visão e valores para ser só um programa de site, de quadro. Tá entendendo? Pelo contrário, isso ali são as premissas, certo? As crenças que vocês acreditam, principalmente você líder e dono da empresa, para poder alcançar o objetivo chave do teu negócio, certo? Então a primeira etapa que você tem que percorrer é construir a MVV do seu negócio. E para construir ainda tem mais, eu vou mais a fundo, tá? Para você construir a missão, visão e valores, às vezes você é um eu empresa, tá? O que é um eu empresa, Samuel? Quem sabe aqui o que é um eu empresa? Eu empresa, gente, nada mais é, estou começando um negócio e só sou eu e pronto. Então eu sou o líder, eu sou o dono, eu sou o vendedor, eu sou o colaborador, eu sou o gestor de projeto, eu sou tudo.
Então, é só você com você mesmo. E o que é que eu faço, Samuel, nessa fase? Eu tenho que fazer o quê para construir minha missão, visão e valores? Eu construo antes de contratar os colaboradores ou depois que eu contrato os colaboradores? É agora que você tem que implantar de fato. Escuta, gente. Por isso que eu digo, cultura não é para as grandes empresas. As grandes empresas já têm que nascer com a cultura bem estabelecida. Então, você está sozinho, é agora que você tem que sentar e entender quais são as crenças que eu acredito no meu negócio. Quais são os valores que eu não negocio com ninguém. Entendeu? Na maioria, Tarcísio, na maioria dos negócios, o MVV é apenas pro forma. De fato, Samuel. De fato, Tarcísio. De fato. E sabe o que é que acontece? Às vezes você faz um teste, pergunta ao próprio dono: qual é a tua missão, visão e valor? Sabe o que é que ele diz? Rapaz, deixa eu ver aqui no site. Poxa, como é que tu quer que teus liderados, eles deem exemplo se você mesmo, que é o líder, que é o principal, que é o carro-chefe, não sabe? Entendeu? Então não vai nunca, meu amigo Diego Peixoto, parceiro forte de Maceió, entrando aí na live. Seja bem-vindo, meu amigo, um grande mestre de gestão. E o que é que acontece, gente? Então a primeira etapa que eu fiz foi isso, foi construir nossa missão, visão e valores. Mas não é somente construir. A gente começou a vivenciar aquilo. Quando eu vim construir isso, já éramos 3 sócios e eram mais ou menos uns 7 colaboradores. Foi quando de fato eu me despertei que isso era importante. Tá entendendo? Mas eu não construí, eu construindo. Porque você não tem que construir. Seus colaboradores têm que participar. Se você estiver sozinho, tudo certo. Você tem que colocar as premissas, mas depois vai adequando quando os colaboradores vão entrando. Mas o que é que acontece? Quando você constrói, fica mais fácil de você entender quem são as pessoas que você quer próxima para jogar o jogo com você. Então é muito importante, empresário, dono de pequena e média empresa, principalmente. Minha conversa aqui é contigo. É importante você entender isso. E desconstruir as crenças de que gestão é só para grandes empresas. Mentira. Isso é uma crença que a gente constrói. É a crença dos resultados ruins que a gente está tendo porque não quer mudar, porque quer fazer mais do mesmo. É a realidade do negócio. Isso aconteceu comigo. Entendeu? Isso aconteceu comigo. Então, fica aqui minha dica. Primeira etapa, constrói tua missão, visão e valores. Segunda etapa, gente, muito forte, certo? Desenhe, certo? Foi o que eu fiz. Eu construí minha missão, visão e valores. E de fato, eu fui fazer o quê? Construir, de fato, sentei e desenhei qual era a cultura que eu gostaria para a minha empresa, para a SET, certo? Minha visão, gente, a visão da SET é chegar até 2025 com 500 clientes a nível Nordeste, certo? A gente já tem clientes no Sul, Sudeste e tudo mais, mas nosso foco como visão é ser uma referência no Nordeste, como soluções empresariais, certo? Hoje a gente tem na casa de uma média de 287 contratos, mas queremos chegar a 500 até 2025. Se eu tenho uma visão dessa, gente, faz sentido para vocês. Se eu tenho uma visão dessa e eu não tiver uma cultura de resultados, uma cultura de comprometimento, uma cultura alegre, um ambiente satisfatório de trabalhar, eu vou conseguir alcançar isso? É muito pouco provável que eu consiga, gente. É muito pouco provável que eu consiga. Então a segunda etapa que eu fiz foi desenhar. Eu quero uma cultura de resultados, colaboradores com performance, colaboradores comprometidos com a causa, certo? E um ambiente alegre para se trabalhar. Porque não adianta nada você ter um ambiente pesado, certo? Onde o seu colaborador não desenvolve o melhor dele. Ponto chave, gente. Então a segunda etapa da construção foi justamente isso. A partir daí, gente, eu comecei a contratar mais certo.
Entendeu? A partir daí, meu RH começou a ter uma estratégia melhor de contratação. A partir daí, nós começamos a analisar os perfis dos colaboradores que estavam dentro da casa. Por que é que a gente estava errando tanto com pessoas? Não é a pessoa que é ruim muitas vezes, é a pessoa que está mal alocada, ou as crenças dela não tá de acordo com as crenças que você acredita. E tá tudo certo, gente. Não tem certo ou errado nesse aspecto. Entendeu? Somente que você tem uma forma, o seu negócio acredita num objetivo, o seu negócio tem uma cultura fortalecida de comprometimento e resultado, e para isso tem que ser produtivo. E muitas vezes a pessoa que chegou não está nesse perfil. E o que é que acontece? Vai ter conflito, gente. Conflito constantemente das pessoas que estão no jogo com os objetivos que você acredita. E você vai conseguir chegar lá? Não. Eu acho que travou para mim aqui, turma. Me falem aí se está tudo legal, turma. Me falem aí se está tudo legal. Deixa eu ver aqui. Me digam aí, turma. Tá tudo legal? Me deu uma travada aqui, mas tudo certo. Vamos lá. Demais. Boa, Daniel. Obrigado, viu? Então, gente, segunda etapa é isso. Estabeleça, desenhe a cultura que vocês querem para o negócio de vocês. Tá entendendo? Desenhe, certo? Para poder... É a segunda etapa para você construir uma cultura fortalecida. Lembre, hoje você, empresário, já tem cultura. Somente foi estabelecida por seus colaboradores. E agora você precisa mudar esse jogo, tá? E a terceira etapa, muito importante, certo? O dono, aqui para mim é o ponto-chave. Tipo assim, a cereja do bolo, gente. Aqui é a cereja do bolo. Sabe por quê? O dono... O empresário, o dono, ele tem que ser exemplo. Se ele não for ser, ele pode estabelecer MVV, ele pode querer mover montanhas, ele pode cobrar, ele pode dizer como for, mas se ele não for exemplo, sabe quantas vezes seus liderados vão seguir? Nenhuma. Então, gente, não cobre performance do seu colaborador se você não dá performance. Não cobre educação continuada do seu colaborador se você não dá exemplo. Certo? Não cobre. O dono tem que ser exemplo no jogo da cultura. Então, lembra aquele ditado que eu disse? Cultura é top-down, é de cima para baixo. Não queira que seja implantado por seus colaboradores. Tá? Eles são importantes, porque a opinião deles é super válida. Porém, você, empresário, tem que saber qual é a cultura que você quer para o seu negócio. E você tem que ser exemplo no jogo. Entendeu? Você tem que ser exemplo. Então, entendam isso, tá? Quando eu comecei, gente, o que é que acontece? Eu levei alguns aspectos que eu fui desconstruindo para poder o negócio ir fortalecendo e eu ser exemplo, porque eu peguei também nisso no início. Só que eu comecei a implantar o que eu gostaria que meu time seguisse. Por exemplo, chegar todos os dias e rezar. Antes da gente começar as atividades, nós todos os dias chegávamos e começávamos a rezar, porque eu acredito num Pai maior. Então, isso ali fortaleceu minha equipe. Todos os dias eles rezavam 10 minutos antes de começar a operação. Isso é cultura, gente. São crenças, tá? Outro ponto importante. Todos os dias eu dou um bom dia, mas não só um bom dia com alegria, de entrar na sala operacional e gritar bom dia para todo mundo, boa tarde, boa noite quando vão, certo? Isso é cultura. Porque eu quero que eles sejam exemplo. Quando tiver um cliente meu aqui, eles saberem de fato, não só dar um bom dia, mas perguntar, bom dia, tudo bem, fulano? Como foi seu dia? Isso é cultura, porque eu prezo pelo atendimento dentro do meu negócio. Entendeu? Então, é muito importante vocês saberem disso. Comecei a fazer reunião one a one com os meus colaboradores, um a um. Chamar, perguntar como é que eles estavam, o que é que eles acreditam, onde é que eles querem chegar.
entendeu? Perguntar o que é que eles gostariam de ganhar, se é dinheiro, em caso de premiações, se era dinheiro, uma viagem, ou um dia, um descanso com a família. Entender esse jogo faz parte da cultura, entendeu? Então, você dono tem que ser exemplo no projeto. Comecei a reconhecer em público, gente, porque antes eu tinha mania de chamar dentro da sala, mas aí eu comecei a ir na sala, em público, e reconhecer pelo que o colaborador fez, entendeu? Então isso é ser exemplo, isso é dar exemplo para você poder cobrar isso, certo? Terceira etapa, muito importante, dono de pequenas empresas, você que é empresário, seja exemplo. Para sua cultura funcionar, você tem que ser exemplo, tá? A quarta etapa, gente, valores. Quando vocês criarem missão, visão e valores, vocês vão perceber o seguinte: eu fiz já 3 trabalhos já com isso, e todos os 3 não mudou meus valores. A missão e a visão, ela vai ser ajustada, porque vai vir sempre novas pessoas. É bom você entender a percepção do seu colaborador, e isso sempre pode ser ajustado, mas você vai perceber que os seus valores, o que você não negocia, isso aí provavelmente não vai mudar. Então, desde a primeira até agora, meus valores não mudaram. Por quê? Eu não negocio. Como, por exemplo, Samuel, eu não negocio faltar com respeito, nem com meus clientes internos e nem com meus clientes externos. Quem são esses clientes internos? São meus colaboradores. Se faltar respeito com deles, entre eles, eu penalizo e não negocio, gente. Quando eu digo não negocio, eu até demito. Entendeu? Porque é inegociável para mim. Vou contar essa história que eu acho que alguns que já me acompanham há bastante tempo devem conhecer. Quando nós tínhamos em média de uns 12 colaboradores, 12 pessoas no escritório, juntando com os sócios, eram uns 3 sócios e uns 9 colaboradores. Eu descobri alguns colaboradores que estavam agindo com falta de ética com o escritório, certo? Falta de ética com o escritório. Por quê? Coagindo alguns clientes, que a gente descobriu depois pelo próprio cliente. O que foi que eu fiz? Eu negociei? Não, gente. Eu demiti 7 pessoas de uma vez só. Voltei para a operação, meus sócios voltaram para a operação, mas nós não negociamos. Por que isso, Samuel? Porque valores, gente, não é negociável, tá? Valores não são negociáveis. Vocês têm que ter isso. E outra, quando vocês contratarem, vocês já tem que deixar claro isso para quem está entrando. Eu deixo isso bem claro. Primeiro, eu converso claramente dizendo o que eu não gosto e o que eu não quero aqui dentro, certo? Segundo, eu deixo bem claro também o que pode ser aceitável e o que não pode ser aceitável, certo? Então é muito importante ter a clareza com o colaborador que está chegando, para depois dizer não foi avisado. Hoje nossos colaboradores passam por um processo de recrutamento e seleção, tá? A gente tem RH próprio, por sinal um baita RH que ajuda muito nessa construção de pessoas, mas o último passo é comigo, e minha comunicação com colaborador novo, possível colaborador novo, é claro, é de empresário, é de investidor para colaborador que está chegando para somar. Primeiro, que aqui se tem muito trabalho, certo? Aqui a gente cobra muito resultado, porque é minha cultura. Ele tem que saber onde está entrando, entendeu? Tá certo que já fez um alinhamento muito forte com o RH, mas eu deixo isso bem claro para ele também. Porque uma coisa é o RH fazer, outra coisa é eu estar falando diretamente com ele, explicando a ele. Entendeu? Então, esse alinhamento, essa comunicação é muito importante no início do trabalho. Perfeito? Então, quarta etapa são os seus valores inegociáveis, tá? E a quinta etapa, comece a trabalhar o senso de pertencimento, gente. O senso de pertencimento com seus colaboradores. O que é isso, Samuel?
Gente, aqui a gente trabalha muito forte, a gente até criou bordões para o colaborador vivenciar. Por exemplo, a gente criou como mascote a águia, certo? Me chamam de Samuel Contador Visão de Águia, e aí também criamos esse bordão com nossos colaboradores e nosso escritório. Hoje nosso mascote é a águia, como também os colaboradores a gente chama eles de águias. E a gente tem 2 bordões, um é #Descomplique seu negócio com a 7 e o outro é águia voa com águia. E o que é que acontece? Os colaboradores, eles se sentem tanto dentro do jogo que eles vivenciam isso. E vou te dizer, gente, no início é até clichê, tá? Você começa a fazer isso, parece que você tá com desculpa a palavra, para as moças e os marmanjos, cara de tacho mesmo, tá? Você começa a se dizer, rapaz, que é isso que eu vou botar a minha cara aqui nesse negócio, entendeu? Mas depois você começa a ver que faz total sentido. Eles começam a vivenciar aquilo, começam a estar publicando aquilo. Tem uma colaboradora nossa, gente, que eu acho surreal isso, tá? Às vezes ela tem trabalhos extras do escritório, e quando ela vai para esses eventos, eu às vezes vou para esse evento, vou dar um exemplo. Um evento de um palestrante que veio para a região. Ela trabalha em uma empresa que faz as arrecadações, né? E aí quando eu chego lá, vou para a palestra também, eu me encontro com ela. Ela fica rodando e vendendo produtos do evento. E aí quando eu vejo ela com a farda da empresa, eu disse, mulher, tu não foi nem para casa, rapaz. Ela disse, eu prefiro estar aqui com a farda porque aqui eu possa ser que eu venda. Eu quero que o pessoal conheça. Quem sabe não chega alguém para comprar algo e perguntar de que é isso. Eu falo o que eu faço. Gente, isso é senso de pertencimento, gente. Isso é cultura. Então as atitudes começam a falar muito mais do que somente falar. Entendeu? As atitudes começam a falar, mostrar muito mais do que somente falar. Grande Mário, tivemos hoje à tarde aí na mentoria da CAT. Surreal, Mário. Parabéns, cara. Joga duro que vai dar tudo certo, meu irmão. E a quinta etapa é isso, é senso de pertencimento. O colaborador tem que se sentir pertencente na construção daquela cultura. Então, cada vez mais você tem que trazer ele para o jogo. Perfeito? E a sexta etapa, criação de rituais, gente. Porque é na criação dos rituais que você vai fortalecer justamente a cultura. É na construção dos rituais, porque, gente, é muito importante saberem disso. A cultura, se você que é pequeno empresário, é fraco e desiste fácil, esquece, tá? Empreender não é para ti. Por quê? Cultura não se implanta da noite para o dia. Cultura nada mais é do que um trabalho de médio e longo prazo. Então, se tu quer implantar cultura no teu negócio, você acha, isso é balela, isso não acontece, cai fora, vai fazer outra coisa, mas empreender não é para ti. Entendeu? Se fosse fácil, todo mundo tinha as melhores pessoas, todo mundo tinha uma empresa de pessoas que só prosperam. Se fosse fácil, todo mundo era assim, tá? Todo empresário tinha esses resultados. Não é fácil, gente, não estou falando nada aqui que é fácil, estou falando que tem que ser dessa forma se vocês querem resultado diferente. Entendeu? A realidade é essa. Eu jogo o jogo diferente e recebo críticas. Entendeu? Já recebi críticas do mercado, dizendo que eu propago o que eu não faço. Graças a Deus, quem está dentro do jogo sabe que a gente aplica. Entendeu? Então, entenda, o jogo é para adultos. Se você é criança no jogo do empreendedorismo, cai fora. Empreender não é para ti. Fica a dica para tu, tá, empresário? E o que acontece? Os rituais servem para isso, para fortalecer cada vez mais. Por quê? Já é comprovado, gente, que a gente aprende de duas formas. Ou por repetição, certo? Ou seja, todo dia fazendo aquilo, repetindo, corrigindo, todo dia fazendo aquilo. Ou por algum impacto emocional forte. A neurociência já fala isso, tá? E a cultura, gente, é por repetição, é fazendo, testando, melhorando, fazendo, testando, melhorando, fazendo, fortalecendo o colaborador. Comunicação, corrige, vai por aqui. Não é assim, colaborador, a gente acredita nisso. É isso, gente, é um jogo de formiguinha, dia após dia. Entenderam? Faz sentido, gente?
Fala aqui se faz sentido. Fala aqui se faz sentido para vocês. Grande Rafael Amaral, meu brother da contabilidade. Esse cara é sensacional que entrou aí, cara. Você que fala que empreende e tem dificuldade, um cara que prospera numa cidade de 5 mil habitantes. Eu não sei nem se é isso. Grande Rafa, um monstro. Pois é, muito sentido mesmo. E Yasmin é isso mesmo, total. E o que são esses rituais? Quais são os rituais que eu entrego aqui na Set? A gente tem um dia, um dos rituais que é o seguinte, que é a Set Day, que a gente chama. É um dia, gente, é um dia para a gente integrar cada vez mais o time. É um evento que a gente faz fora do ambiente de trabalho. É um evento que a gente fortalece exercícios de missão, visão e valores, exercício de construção de performance, de criatividade. Então é exercício para fortalecer cada vez mais a união, a integração do time e construir cada vez mais esse senso de pertencimento e de foco no resultado. É sensacional, gente, isso. Todos os meses a gente apresenta isso. Todos os meses a gente tem esse evento. Quem segue nossas redes sociais acompanha e pode ver lá que tem vários vídeos desse dia que nós fazemos. Sensacional, tá? Outra situação, repostar nas redes sociais. Nossos colaboradores, eles fazem questão, gente, de repostar. Por quê? Porque para mim faz sentido. Eu quero chegar lá no ápice. Eu tenho um objetivo muito bem claro. Então, se eu posto sozinho e tenho um resultado, imagine 40 colaboradores postando. Então, isso ali para mim entra na métrica do colaborador destaque do ano. Então ele já sabe, se ele fizer isso ali, lá na frente ele pode ser o colaborador destaque, a gente tem premiação para isso. Então pode tirar ele desse jogo. Estratégico, gente. Entendeu? Tem que entender o jogo, é estratégico. Tá? Outro ponto importante, comemoração do colaborador destaque todos os meses. Você pode até pensar, empresário, que é besta, tá? E fazer uma simples comemoração, certo? Eu sei que muitas vezes é melhor o simples do que nada, verdade. Mas aqui a gente comemora de fato a vida do colaborador, porque a gente entende que é um dia especial para ele. A gente para, a gente comemora, a gente fortalece a união, a gente deseja muita celebridade para ele, a gente tá junto dele naquele momento, e não só de corpo e alma, não só de presença, mas de corpo e alma, gente. Certo? A gente está junto com ele, a gente fortalece muito isso, e isso é divisor de águas, porque a gente vê cada depoimento que, assim, gente, não tem dinheiro no mundo que pague, tá? É a realidade do jogo. Outro ponto importante é a evolução do colaborador, certo? Colaborador saiu de estágio, na verdade ele era estagiário e virou um assistente, era assistente e virou um analista, era um analista e virou um coordenador. A gente comemora com ele, certo? Valorize isso ali, entendeu? Outro ritual muito forte nosso, reunião de onboard do novo colaborador na casa. O primeiro dia na casa dele não é com trabalho, ele conhecendo a forma da gente atuar, ele conhecendo a equipe, ele conhecendo os sócios, ele sentando com os sócios de boa-vinda, dando boa-vinda, conversando com ele. É isso. Todo colaborador não chega e senta a bunda para ir trabalhar, não. Ele faz um turnê mesmo na casa, gente. E senta com cada líder e principalmente vai conhecer a operação das boas-vindas, tem aquele abraçar o colaborador, porque a gente sabe, eu que fui colaborador um dia, eu sei que quando a pessoa começa uma nova jornada, é tudo desafiante, é muito desafiante. Então, se a casa recepciona bem, isso ali é um divisor de águas para o colaborador, entendeu? Outro ponto importante, prova surpresa oral sobre a MVV. Nosso RH, a gente discute direto e a gente pega colaboradores em datas não estipuladas e nem mencionadas, certo? A gente chama o colaborador, ele não sabe o que é, e começa a fazer prova com ele sobre a missão, visão e valores da instituição.
Ou seja, fortalecendo cada vez mais a obrigação dele de estar estudando. Cada vez mais. Daniel, deixa essa live, Samuel. Daniel, sempre as lives eu deixo 24 horas, depois eu tiro do Instagram e subo no YouTube, tá? Se não tá inscrito no canal no YouTube, tá lá o link na bio, entra lá, mano, e se inscreve, tá? Todas as minhas lives eu só deixo 24 horas aqui, tá bom? Depois eu subo lá no canal. Grato, meu irmão. Mas, gente, quando eu venho entregar, eu gosto de entregar uma aula. Não é só vir falar balela com vocês. Certo? Apliquem isso, essas 7 etapas, e depois vocês me dizem o que é que vocês tiveram de retorno, tá? E outra situação, gente, como eu falei a vocês, outro ritual que nós tínhamos e ultimamente até deixou de ter, e a gente está fortalecendo isso novamente, é a oração. Porque eu, como fundador, eu acredito num pai, não tenho nada contra a religião. A gente aqui não está para falar de religião, a gente não está aqui para falar de política, antes que qualquer pessoa venha com mimimi, tá? Eu, particular, Samuel, dono da seta, eu acredito num Deus maior e eu fortaleço isso. Então, pessoas que vão entrar, que não acreditam num Deus, para mim não faz sentido estar dentro da minha casa. E tá tudo certo, gente. Entendeu? Tem outras casas que não acreditam e ele vai trabalhar lá. Mas para mim aqui, eu acredito e fortaleço isso. Entendeu? Então aqui é só um dos rituais para você entender. Tá? Como é tão importante todos os dias estar fortalecendo a cultura. Se você não faz isso, não adianta de nada só ter quadros, só ter insight, entendeu? Não vai adiantar de nada. E a 7ª etapa, que para mim é fundamental, é justamente você ter uma gestão meritocrática, certo? Sua gestão precisa ser meritocrática. Por que isso, Samuel? Por que uma gestão meritocrática? Meu filho, ganha bem quem entrega resultado, quem faz muito. Quem faz pouco, ganha o que foi acordado em CLT, ponto. Você precisa estabelecer isso, sabe por quê? Eu conheço empresas que implantam isso, como a gente também implanta isso. Eu conheço 2 assistentes que um performance muito e outro performance somente o salário dele. E para o que performa só o salário dele, está tudo certo, mas ele não pode reclamar que o outro, que também tem o mesmo cargo, ganha praticamente o dobro dele. Porque o outro que tem o mesmo cargo e ganha o dobro dele, porque ele performance. Porque para ele faz sentido às vezes pegar um projeto e atuar à noite na casa dele. Faz para ele pegar um projeto e atuar final de semana para poder entregar. Para o outro já não faz. Tá tudo certo, gente. Só que você precisa ter essa gestão. Sabe por quê? Porque se um entrega muito e o outro entrega pouco, e os dois estão na mesma faixa ali, você vai ter problemas. Você precisa ser justo com seus colaboradores. Quem entrega resultado precisa ter valorização. Quem não entrega resultado faz mais do mesmo, recebe o salário dele ali e está tudo certo, gente, não tem problema, entendeu? Mas ele não vai poder vir reclamar, tá? E o que é importante isso? Eu aplico remunerações estratégicas para esse tipo de situação, como por exemplo, desenvolvimento pessoal. Se na minha cultura tem lá bem claro, na nossa cultura aqui na casa, resultados e produtividades eu bato fielmente, certo? E nos meus valores, educação continuada é um valor forte meu, eu crio remunerações estratégicas relacionadas à educação continuada. Entendeu? Então eu cobro muito. Quem é da casa sabe que a gente é muito rígido relacionado a estudo. Porque para mim, gente, eu não consigo ser consultor, eu não consigo ser um especialista sem de fato ter entregado resultado na vida um dia. Então, para mim entregar resultado, eu tenho que estudar, eu tenho que aplicar, eu tenho que ter resultado para poder dizer, sim, agora eu vou te ajudar. Então, eu cobro muito isso. Eu cobro e cobro fielmente, eu aplico remunerações estratégicas em cima disso. Eu tenho vários tipos de formas. Hoje na mentoria de Cato eu falei várias. Aqui não vai dar para falar, mas eu falei várias. Entendeu? Atendimento é uma premissa nossa.
atender bem nossos clientes, tempestivamente, ágil, está na nossa missão isso. Então eu valorizo esse indicador. Como também resolutividade, o colaborador que ele é resolutivo, ele resolve o problema do cliente. Entendeu? Tempestivamente também, gente, em tempo hábil, eu valorizo isso. Entendeu? Então, se vocês veem, tudo é estratégico, gente. Tudo é estratégico. Essa é a 7ª etapa, gente. Então, hoje eu falei para vocês aqui 7 etapas que vocês irão percorrer para poder fortalecer ou mudar a cultura que vocês têm implantada. Pequeno empresário, não ache que você não tem cultura. Você tem cultura, só que a cultura está estabelecida por seus colaboradores. Aí está difícil mesmo. Eu imagino o caos que você está passando, porque eu passei por isso. Entendeu? Então comece a refletir. Se você chegou agora na live, e esse é um tema importante, até amanhã vai estar aqui salvo. Caso contrário, fique aí 10 passos atrás e fique aí reclamando de política, de economia, entendeu? E não faça o dever de casa, para ver se vai cair do céu para você. Porque política e economia é ambiente externo, isso aí está impactando todo mundo. Por que o teu concorrente está performando? Entendeu? Quer dizer que a política não está impactando ele? Será se a economia não está impactando ele? Não, é porque o jogo dele é diferente do teu. Ele está de fato implantando gestão no negócio dele. E tu tá aí só reclamando em vez de estar implantando. Então, turma, hoje minha live foi justamente sobre isso. E vou dizer mais a vocês, tá? Estamos abrindo um workshop para poder construir na prática um planejamento estratégico para você que é pequeno e médio empresário. Então, se você está nessa live, fica ligado, tá? Manda um direct para mim. Se você está na live, faz sentido para você montar seu planejamento estratégico. Serão vagas limitadas para participar do workshop. Será fechado. Aula ao vivo, na prática. Me manda um direct que eu vou mandar para minha equipe para poder já reservar tua vaga, tá? Então, gente, por hoje encerramos. Eu pergunto a vocês, fez sentido, gente? Tem dúvidas? Se você está aqui, empresário, e tem algum amigo que não estava aqui, que faz sentido essa live, ele assistir essa live, manda lá para ele, no direct dele, diz, cara, não deixa de assistir essa live que só está salva até amanhã. Perfeito? E quem tiver aí na live, tira aquele print, certo? Salva a gente aí, marca e diz Águia, bota lá, hashtag Águia, voa com Águia, que eu vou estar repostando aqui nas redes sociais, tá bom? Beleza? Bora lá, ó. Print. Valeu, turma! Boa noite a todos e uma ótima semana. Valeu, meu amigo Tarcísio. Um abraço, mestre. Logo, logo vai ser a Águia.